Bem-vindos a Formobile no Sofá. No episódio de hoje eu conversei com Rogério Gaspar, um grande nome da neuroarquitetura aqui no Brasil, e ele nos contou todos os detalhes do que é neuroarquitetura, como aplicá-la num projeto, o que você precisa estudar, saber, onde se informar sobre o assunto. É muito interessante a conversa, eu acredito que tem muita oportunidade, então acompanha com a gente. Oi, Rogério, tudo bem com Oi, você? Juliana, tudo bem? Tudo bem, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, é uma honra participar com vocês aí. Imagina, é um prazer ter você aqui no nosso sofá. A gente chamou você para falar de um assunto que para mim gera bastante curiosidade, que é neuroarquitetura. Eu vejo essa palavra e fico pensando, meu Deus, assim, né? O que é? E acredito que muitos arquitetos, designers e profissionais do setor, eles tenham também essa curiosidade de entender. Então, para a gente começar, vamos lá. O que é? Tenta trazer para mim uma explicação aí. O que é a neuroarquitetura? Tá, vamos desmistificar isso, né? É porque a primeira coisa que eu gosto de falar, assim, para não assustar, para que as pessoas não se assustem, é que a minha formação é de arquiteto. Então, na verdade, o que acontece? Eu não sou um neurocientista, eu sou um pesquisador na área de neuroarquitetura, né? Neurociência aplicada à arquitetura. As pessoas ficam, nossa, o que é isso? Assusta a mesma palavra, né? E a neuroarquitetura nada mais é do que é o relacionamento do indivíduo, do usuário, né, do ser humano com o ambiente, esse diálogo. Como que esse ambiente conversa com o ser humano. Então, dando um exemplo bem assim, para que se entenda, quando eu entro num templo, numa igreja, né, numa catedral, então você tem aquela dimensão, como eu, como ser humano, me sinto dentro dessa catedral que tem uma cúpula enorme, um pé direito super alto. Então, eu me minimizo como ser humano porque eu fico pequeno dentro daquele ambiente, né, daquela edificação. E a partir do momento que eu olho para cima, que eu olho para aquela cúpula, eu estou olhando para o céu, eu tenho uma sensação do divino. Então, eu fico um pouquinho achatado porque eu tenho algo superior a mim. Então, passa essa sensação. Então, o que é isso? É Legal, uma conversa do ambiente com o ser humano. Então, que essa legal. relação passa a ter uma outra visão, né? Né, antes de continuar, porque assim, você explicando é super legal. Conta um pouco para quem está em casa, qual foi a sua, além da sua formação de arquitetura, o que mais que você precisou estudar para hoje conseguir trabalhar e falar, olha, eu trabalho com neuroarquitetura. Vamos lá, o que o profissional Rogério fez? Na verdade, assim, eu venho numa pegada eu trabalho há 32 anos na área de varejo, né? Arquitetura comercial. Então, o que acontece? A arquitetura comercial é uma arquitetura hoje convencional, né? O processo projetual é muito convencional. Então, começou a me chamar a atenção lá para trás que se falava em psicologia ambiental, que nada mais era esse diálogo com o ambiente, que tinha um outro nome, por quê? Se chamava de arquitetura cognitiva, esse diálogo do espaço com o ser humano. E isso trata de comportamento, comportamento, emoção é comportamento. Então, como que eu me comporto diante desse ambiente? Aí eu comecei e eu tinha assim, no meu eu, desde garotão, né? Faz tempo, eu gostava de estudar comportamento. Toda vez que eu ia para um shopping, eu gostava de observar o comportamento das pessoas em relação àquele ato de compra. Isso começou a me chamar a atenção. E aí eu comecei a caminhar para a arquitetura não convencional, ou seja, se eu posso induzir um comportamento com um ambiente construído, com esse espaço construído, como que ele acontece para que eu provoque uma emoção? E de repente foi passando o tempo, fiz visual merchandising, eu fui fazer pós-graduação em iluminação, né? Luminotecnia, me formei light designer, que também trabalha com sensorial, com essa parte emotiva. A luz, luz e sombra te traz emoção também. E aí a coisa começou a caminhar, onde que eu fui fazer cursos voltados para neuroarquitetura, Que começando legal. pelos ambientes. E a gente coloca isso daí numa prática mais, né? Mas não é uma coisa volátil. Sem querer, eu acabei acertando um pouquinho na veia, porque hoje a gente fala muito de experiência de compra dentro do varejo. A experiência de compra nada mais é do que provocar essa emoção.
Muito legal. Então, assim, você está me dizendo que provavelmente muitas das lojas que a gente entra hoje, elas têm vários ambientes ali pensados. Muitos casos devem usar, então, algumas técnicas de neuroarquitetura para que me faça ou comprar mais, ou me sentir bem naquele lugar e falar, quero essas roupas que eu vou ficar demais aqui com a roupa desse lugar, é isso? Se eu falar dessa forma, dá a impressão que é uma indução, né? Eu estou induzindo o cliente. Parece que beira não ser tão ético, mas na verdade, assim, eu estou propiciando uma experienciação melhor para esse cliente. Essa Legal. jornada do cliente, é, eu digo o seguinte: quando eu falo muito do comercial, porque a arquitetura, a neuroarquitetura se apropriou vendo que a parte comercial e corporativa exigia uma resposta mais rápida, porque essa metodologia aplicada te dá respostas mais rápidas, né? É uma exigência de mercado. Depois ela se transportou para a residência. Então, na verdade, uma loja eu tenho que trabalhar muito com storytelling, eu tenho que contar uma história. Na verdade, tudo é uma história, né? Nós somos É, contadores de história. Então, essa loja tem que contar a história dela da fachada, eu tenho que trazer, quando eu passo por uma vitrine, como que eu consigo seduzir essa pessoa para que ele adentre a minha loja, e lá dentro eu vou contando toda uma historinha. E a mesma coisa a gente aplica numa residência. Então, que legal. Hoje, a questão da neuroarquitetura, eu acredito que ela está sendo ainda mais utilizada nos ambientes corporativos e empresariais, né? As residências, eu acredito que seja algo muito novo, ou estou errado? não, não, é novo. Na residência chegou por último, porque, como que eu posso te dizer? Na parte residencial, eu tenho um grupo mínimo, eu tenho uma família que eu estou contemplando esse processo projetual. Então, vou fazer uma pesquisa dessa família. Quando eu parto para o corporativo, eu tenho um grupo muito maior. Quando eu parto para o comercial, esse grupo é muito ampliado. Quando eu trato da arquitetura, da pesquisa da neuroarquitetura em relação a esse grupo, ele minimiza o risco, diminui esse risco de errar, ele é mais assertivo. Então, te dando um exemplo, eu faço a construção de personas. Então, se eu estou numa residência, a persona é quase que praticamente, como ela é mínima, é um grupo, é pai, mãe e filhos. A gente hoje, por exemplo, a gente constrói casas dentro de casas, né? Quando eu vou construir uma casa, eu estou construindo um quarto para o meu filho, que eu tenho uma bela TV, que eu tenho um sistema de jogo. Então, estou contemplando uma casa dentro de uma casa. Quando eu parto para um corporativo é diferente, eu estou atendendo um público bem maior. Então, eu monto essa persona em cima de arquétipos. Então, quando eu pego lá atrás, o Jung, que foi um psicólogo, um psicanalista, que é o pai da psicologia analítica, ele montou para a gente lá para trás esses 12 arquétipos. Então, os 12 arquétipos nada mais é do que eu pegar uma linha deste grupo e descobrir como que esse grupo conversa com o mundo, como ele enxerga o mundo. E dali eu tenho uma coisa mais assertiva. Aí você começa a trabalhar com a parte sensorial, aí você começa a trabalhar com as linhas construtivas depois do sensorial. Na neuroarquitetura, eu tenho que trabalhar esses 5 sentidos, quando eu falo de sensorial, né? E dentro da residência também, do corporativo também. Eu deixo esse público um pouquinho mais à vontade quando eu mexo com o sensorial, porque eu estou trabalhando com a emoção, estou trabalhando com o emotivo. Eu trabalho com a parte afetiva desse público. Então, a gente, como profissional, como designer, como arquiteto, a gente tem que se despir do ego, colocar o óculos do nosso cliente, né? Dessa persona, enxergá-lo com a retina dele, para que a gente consiga atendê-lo da melhor forma, da forma mais satisfatória possível, E porque aí eu acho que nem sempre o cliente tem essa visão clara dele, né? Nem sempre ele se enxerga do jeito que ele acha. Se você perguntar, descreva o que você quer, nem sempre ele vai saber. Então, conseguir enxergar isso também é um trabalho bem minucioso, né? exatamente. Quando você parte para essa pesquisa, você parte para a história dessa pessoa. Ou uma empresa, eu tenho uma história, eu tenho um genoma, eu tenho um DNA. E às vezes a pessoa nem tinha ideia daquela história que realmente você consegue resgatá-la, né? E aí você trabalha em cima dessa história, porque eu trabalho com o lado afetivo. Quando eu trabalho com o emocional, ele é afetivo. E o afetivo tem que ser uma experiência positiva. Então, por exemplo, quando a gente fala de sensorial, quantas vezes a gente fala assim,
cheiro de infância, né? Algo que resgata lá atrás a nossa infância. Quando a gente fala em bolinho de chuva que a vovó fazia. Hoje, nesse confinamento que a gente está, quando a gente começa a pensar em cinema, a gente quase sente o cheirinho da pipoca dentro do cinema. É verdade, é verdade. E, Rogério, para ser prático aqui, trazer para o pessoal que está assistindo falando, mas o que será, né? Então, existem alguns exemplos práticos que a gente pode trazer para falar, se eu sei que cada caso é um caso, mas se eu aplicar alguma coisa, um móvel mais oval, significa alguma coisa assim. Tem algum tipo de exemplo que dá para básico para a gente entender o conceito? Tem sim. São ferramentas, né? São ferramentas para indução dos sentidos, na verdade. Então, quando eu falo de linhas construtivas, por exemplo, se eu trabalhar com linhas retas, ele tem um significado muito importante cognitivo que ele te traz confiança, ele te traz credibilidade. Mas se ele tiver agudeza, a agudeza me repele, me assusta. Então, se eu tiver uma pessoa com um pouco mais de idade, o móvel que traz agudeza realmente assusta porque pode machucá-lo. Quando eu trabalho com linhas sinuosas, eu estou quebrando a flexibilidade. Então, e ela serve para o residencial como para o comercial. O comercial ele é mais prático de dar esse exemplo, porque quando o cliente entra, se eu tenho linhas sinuosas, várias marcas trabalham com elementos sinuosos, que eu posso te dar um exemplo assim, eu não preciso ter uma arara com roupa e a arara ser sinuosa. Eu posso ter uma arara reta e a roupa fazer a sinuosidade com roupas compridas, médias, curtas, e você vai fazendo. Comprida, média, curta, comprida, média, curta, faz a sinuosidade. Eu quebro a flexibilidade, ou seja, do jeito que aquela pessoa vê da rua, com todos os problemas que ela está pensando, ela deixa de pensar naquilo e se concentra naquele espaço. Aí eu trabalho com linhas verticais ascendentes. Essas linhas verticais ascendentes me traz empoderamento. Além da confiança, me dá um empoderamento. Então, dentro da residência, quando eu tenho uma forma orgânica, ela é mais aceitável, ela é mais gostosa de se ver. Que legal. E E aí, assim, isso envolve também provavelmente cores, textura, porque eu estou pensando no mobiliário, né? Como que a gente pode imaginar esses exemplos práticos num móvel, então? Você falou da história da agudez. Se tem muito idoso, aquilo pode dar uma repelida nele. O que mais que um móvel a gente pode ter, assim, de... a cor me traz sensações, né, positivas, as sensações que eu posso induzi-las da maneira que eu quero provocar essa sensação. Eu costumo falar, o que a gente sempre vê no mercado, né, todo mundo falando dentro da arquitetura, o azul, claro, ele me deixa mais confortável, mais tranquilo, me tranquiliza, me relaxa. O vermelho é uma cor um pouco mais forte, mais agressiva, né? Ela é dinâmica. O vermelho chega a alterar a nossa pressão sanguínea. Então, um ambiente com vermelho muito carregado altera a pressão sanguínea, não é legal. Quando eu vou projetar um consultório médico, como eu fiz agora no final do ano passado, eu propus que a recepção fosse com verde clarinho, para que a pessoa ficasse mais calma, porque se tratava de atendimento de idosos. Então, que ele já chega nervoso, né, numa situação de consultório de médico. Então, aquele verdinho me relaxa, me dá mais refrescância. A iluminação também trabalha com esse positivismo, com essa experiência positiva, porque uma luz clara me deixa em alerta, uma luz branca, né? Quando eu tenho uma luz mais amarelada, ela me conforta, me dá uma ambiência, uma atmosfera mais gostosa. E aí, que é o nosso ciclo circadiano, que eu não vou entrar em detalhe, que é mais complicado. Mas, por exemplo, se eu fizer um projeto para uma residência que tem uma pessoa de mais idade, eu procuro colocar luz branca para que ele entre num sistema mais em alerta. Então, ele fica mais alerta, que eu falo que induz esse sentido e evita que eu tenha algum problema de um acidente doméstico. Uau, que legal. A mesma coisa quando você vai num barzinho, você tem aquela luz amarelinha para te dar aquela atmosfera, né? Quando você sai do teu escritório e passa num barzinho um happy hour, aquela luz amarela já começa a te condicionar, tipo, ó, já parei o meu trabalho. Agora eu estou me condicionando para chegar em casa mais relaxado. E é isso que faz essa luz amarela. Muito legal. E aí, para quem está assistindo, um arquiteto, designer, alguém da área que fala, poxa, legal, acho que isso iria agregar muito para o meu trabalho, eu poder oferecer esse tipo também de análise mais profunda, até ligada à neurociência para o meu cliente. O que você sugere para essa pessoa começar a estudar? Qual é o caminho?
O caminho é começar a pegar leituras, bibliografias na internet para poder primeiro se situar, né? Para poder, não digo, não é o aprimoramento ainda, é para sentir o que é. E dali ele pode partir, pode acessar, por exemplo, o site da ANFA, que tem muita fotografia, tem muito trabalho ali, apesar de ser inglês, mas é Academia de Neuroarquitetura, né? Americana. Ela concentra todo esse trabalho, tem uma leitura muito boa. Ou procurar se ele quiser seguir mais à frente, procurar um curso de pós-graduação voltado para essa área. Legal. Bibliografias no Brasil já existem, não existem? Como que tá isso? Não, bibliografia nacional não tem. Vai ser lançado no mês que vem um livro de um super expert em neuroarquitetura, que ele trabalhou fora do Brasil quando se falava em arquitetura cognitiva, né, no princípio, que eram todas essas aplicações, que a gente falava de sustentabilidade afetiva, de memória afetiva. Esse livro vai ser lançado no mês que vem, era para ter sido lançado agora em abril. Quem tiver curiosidade, o nome dele é Lori Kriesel, ele é um arquiteto voltado para essa área e está fazendo a primeira bibliografia nacional. Legal, isso mostra o quanto o assunto ainda está novo aqui no nosso mercado e o quanto isso tende a surgir e ganhar fôlego nos próximos anos ou meses, enfim, daqui para frente, eu acho que o assunto vai ganhar mais relevância, né? Eu posso te dizer o seguinte, o arquiteto hoje que tiver essas ferramentas de trabalho vai ter muito trabalho pela frente nesse sentido, não só por ser uma coisa nova, não tem mais como aplicarmos mais essa arquitetura convencional. Porque antes a gente falava muito de forma, função, e agora a gente trabalha numa arquitetura voltada para o ser humano. Quando você falou de residência, por exemplo, quando eu falei de me despir, né, do ego, eu tenho que trabalhar na sustentabilidade afetiva para essa residência. Eu tenho que trabalhar na memória afetiva, né, trazer essa memória gostosa e confortável. Para quem quiser se aprofundar realmente, o IPOG, Instituto de Pós-Graduação, que tem todas as capitais do Brasil, são 52 cidades no total, vai ser lançado agora pós-Covid, ainda não tem data por causa dessa situação, né, que pararam as aulas. Mas vai ser lançado um curso de pós-graduação chamado Master em Neuroarquitetura. Que legal. Interessante. Porque eu fico aqui pensando assim, o trabalho do arquiteto esquece um pouco a neuroarquitetura, o trabalho do arquiteto já é, quando ele tem um projeto, conhecer e tentar entrar ao máximo na realidade daquela família ou daquele ambiente para propor um bom projeto. Com as técnicas de neuroarquitetura, eu entendo que potencializa tudo isso. Então, você não só usa o seu feeling, mas você tem técnicas e ferramentas que te permitem entender melhor. É isso, né? Exatamente. Por exemplo, eu costumo dizer, nós fazemos uma boa arquitetura, né? Só que a boa arquitetura ela pode ser potencializada com essa ferramenta. Por exemplo, eu faço um briefing, um bom briefing. Só que eu extraio desse briefing elementos para que eu, junto com o conhecimento de neuroarquitetura, eu potencialize isso. Já quero uma análise de um neuroarquiteto aqui na minha casa agora. Adorei. É muito gostoso. Muito, muito legal. Rogério, eu sei assim, a gente aqui no sofá, o nosso tempo é curto, mas o que eu fico feliz de saber que o assunto é muito legal e que você vai estar com a gente na Formobile falando sobre isso, né? Sim, eu vou falar sobre neuroarquitetura, vou falar sobre neuroconsumer, que já é voltado mais para a prática de como vender para a mente do cliente, né? Como fazer todo esse processo, que realmente é uma delícia, é encantador. Que legal. Fico muito feliz de ter você com a gente e acredito que quem está interessado no assunto tem que se programar para encontrar com o Rogério lá na Formobile, né? Não percam, vai ser muito bom. E até lá, enquanto não chega a Formobile, quem quiser te encontrar, Rogério, por onde que a gente te acha? Vamos lá, pode acessar no meu site, né, www.fgaspar-arquitetura.com.br. Quem tiver alguma dúvida, precisar de material, bibliografia, que eu tenho muito material em PDF, indicações de livros, de cursos, pode me mandar um e-mail que eu fico super à vontade, pode se sentir super à vontade, que eu estou à vontade para respondê-los. Rogério Arque, A-R-Q, né? A de Alemanha, R de rato, Q de queijo, @uol.com.br. Ou seguir no Instagram,
Rogério_Fernandes_Gaspar. Que Quer ali dizer, eu em vou algum dando lugar pílulas vão de te achar. neuroarquitetura. Muito legal. Eu não te sigo ainda, eu vou seguir. Para quem não sabe, o Rogério ele também faz parte do nosso comitê de arquitetos da Formobile. A Formobile tem um comitê com grandes arquitetos que participam até para trazer ideias e sugestões para a feira, então a gente se encontra aí periodicamente. E agora, com esse tempo de Covid, é até gostoso te encontrar, mesmo que virtualmente, e ter um espacinho na sua casa, viu? Muito bom dividir esse momento com você, viu, Rogério? Muito obrigado. Eu que agradeço, foi super confortável conversar. Que bom, que bom. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Obrigado.